Paz do Senhor, professores! Meu nome é Márcio, eu sou professor aqui no Templo Central da Sala de Juvenis e eu espero que sua aula esteja fluindo muito bem, já que já se passaram 4 lições e hoje eu vou falar sobre a lição de número 5, que tem por título Os Mártires. O seu texto bíblico está lá em Apocalipse 6, versículo 9, e diz assim: E havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Então, nessa lição, você, professor, vai precisar mostrar quem foram esses mártires, explicar para os alunos quem foram esses mártires e por que eles são mencionados no livro do Apocalipse. Os objetivos da sua aula, primeiro, é pontuar quem são os mártires descritos no Apocalipse, explicar a causa e as consequências do seu martírio, e, por fim, mostrar o clamor dos mártires e a vingança prometida pelo Senhor. Então, antes de começar a aula, façam uma introdução antes de chegar nesse assunto. Mostrem a eles, primeiro, o significado de mártir, que justamente significa testemunha, e explicar para eles que os mártires eles não só estavam no Novo Testamento, quanto também são mencionados no Antigo Testamento. E aí falar com eles que eles foram apedrejados, alguns foram cortados ao meio, foram mortos à espada, injuriados, abandonados, passaram fome, frio e sofreram escárnio, além de prisões e outros castigos. E aí, depois que vocês explicarem quem são os mártires e darem todo esse contexto, vocês podem fazer uma interação com seus alunos da seguinte maneira: vocês podem pedir a eles que escrevam no papel quais são os mártires que eles lembram, quem são os mártires que eles têm mais memória, e também explicar para eles que ainda nos tempos atuais os cristãos eles continuam sendo perseguidos. Em muitos países eles são apedrejados, torturados e são presos. Então, depois desse momento que vocês tiverem de interação, vocês podem juntos orarem, levantar um clamor e pedir ao Senhor misericórdia pela igreja perseguida. Depois dessa interação, você pode seguir para o ponto 1.2, que fala sobre o martírio do povo de Deus. E aí o autor da lição ele traz alguns exemplos de martírios. Por exemplo, no Egito, quando os hebreus foram castigados ou quase exauridos pelo faraó. Também no Império Persa, por exemplo, por meio de um decreto que iria exterminar os judeus, mas que Esther interviu. Também nas guerras contra Israel, depois de inúmeras invasões, tanto no período dos juízes quanto no período do reinado. Também o infanticídio de Herodes, quando Herodes decretou que os bebês fossem mortos, fossem assassinados, com o intuito de tentar parar o nascimento do Messias. Também as diversas tramas que os judeus fizeram para tentar matar o Messias. E também, já trazendo mais um pouco para a atualidade, as ameaças contra a igreja e a morte dos cristãos primitivos. Em seguida, vocês também podem falar sobre o Holocausto, já que ele é uma perseguição bem recente contra o povo judeu e onde tivemos a morte, infelizmente, de 6 milhões de judeus nesse contexto da Segunda Guerra Mundial. E, por fim, falar sobre a perseguição da igreja na atualidade. Em seguida, depois de dar todo esse panorama sobre os mártires e sobre essa introdução, vocês podem seguir para os mártires que são mencionados no Apocalipse. Esses mártires, eles são justamente as pessoas que vão se converter durante a grande tribulação. Então a igreja ela já tem sido arrebatada, as pessoas que ficaram aqui, que se arrependeram e se converteram a Cristo, elas e forem mortas, claro, e
elas forem mortas por amor a Cristo, então serão os mártires que são mencionados no Apocalipse. Então essas pessoas, elas rejeitarão a marca da besta e jamais adorarão o anticristo, e serão mortas por isso, né? Então vocês podem falar sobre esse ponto. Também é uma oportunidade de falar um pouco sobre algumas características do anticristo, que ele se declarará Deus e só aceitará a adoração se for a ele. Então essa será uma grande perseguição a esses cristãos que se converteram nesse período tão triste. Em seguida, no ponto 2, vai falar sobre o martírio. Então, o autor dessa lição, ele traz mais detalhes sobre a grande tribulação. Então, o autor traz mais detalhes sobre a grande tribulação. E durante essa tribulação, as pessoas elas terão acesso à Bíblia, também provavelmente se reunirão. E com isso, também espera-se que haja um grande evangelismo, as pessoas se convertam em massa diante daquele terror e daquele pânico, e que elas também sofram grandes perseguições nesse período. Em seguida, você pode seguir para o ponto 3, falando sobre as consequências do martírio. Então, nesse momento, você pode falar que o anticristo irá perseguir de fato esses irmãos e de fato declarar guerra contra eles. E aí é onde chega o ponto 3.1, que fala sobre o clamor, que está lá em Apocalipse 6, 9 e 10, e fala sobre esse clamor que e em Apocalipse 6, 9 e 10 fala que em Apocalipse 6, 9 ao 10 fala justamente sobre o clamor que esses martírios, em Apocalipse 6, 9 ao 10, fala justamente do clamor que esses mártires clamaram ao Senhor para que houvesse uma vingança sobre esse derramamento de sangue. Então, a gente vai ver isso mais à frente, lá em Apocalipse 14, que o Senhor irá vingar a ira do Senhor, que o Senhor irá vingar com sua ira e o seu justo juízo. E aí no 3.2 fala sobre ainda as consequências, claro, mas sobre o refúgio, sobre as novas vestes, sobre o descanso, a vingança e o galardão para quem reinar com Cristo após o seu martírio. Por fim, professor, mesmo diante a perseguição que sofrerão, a perseguição que essas pessoas padecerão, a elas é prometido também vestes novas, é prometido que toda lágrima será enxugada. Então, explique para os alunos que não é bom ficar no período da grande tribulação, que eles estejam sempre em comunhão, em oração, para que sejam arrebatados juntamente com o Senhor na primeira vinda dele visível. Então, professores, corta. Então, professores, por fim, é bom que você converse com seus alunos, que também debatam, que tragam essa reflexão de que o mais importante é não passar pela grande tribulação, é subir com Cristo e encontrar com Ele nas nuvens na sua segunda vinda, que será invisível para quem ficar, mas visível para a igreja do Senhor, que o encontraremos nas nuvens com Ele. E essa é uma grande oportunidade de você despertar esse interesse no juvenil. Até a próxima aula, que Deus em Cristo abençoe e que você tenha uma boa aula juntamente com seus alunos.